Conforme eu havia prometido para vocês, eu vou fazer alguns comentários sobre a vida mística de Jesus. Porque, ao contrário do que vocês imaginam, não é porque eu sou uma maga que eu preciso odiar outras religiões ou outros avatares, nada a ver. Nós estamos, na verdade, todos do mesmo lado. A lei é a mesma para todo mundo. E eu não sou cristã porque eu não acredito nesse cristianismo que existe aí, que é completamente diferente daquilo que Jesus pregava. Mas em Jesus eu acredito, mas nem por isso eu sou cristã. Da mesma forma que acredito em Buda, não sou budista, em Krishna e eu não sou indiana. Então a espiritualidade que eu sigo, que é completamente diferente de qualquer religião aqui, me possibilita gostar do que eu quiser sem ter que seguir as leis dos homens, mas seguir aquilo que eu acredito. Então estamos todos do mesmo lado, o lado da luz. Então a gente vai ver algumas coisas, alguns conceitos que não são ditos por aqueles que se acreditam cristãos, mas que na verdade não o são. E a gente vai perceber bastante aqui. Esse tipo de coisa eu aprendo nas minhas projeções astrais, nas aulas que eu tenho do outro lado e nas aulas que eu tenho desse lado. Então, o princípio desse conhecimento é prestar atenção naquilo que você está lendo, naquilo que você está sentindo. Porque vocês sabem que esses textos foram totalmente alterados. A gente não tem os textos originais. E você precisa, inclusive, acreditar também nos apócrifos. Ah, mas os apócrifos, eles colocam coisas muito fora do comum. Tudo é fora do comum, desde o nascimento de Jesus. Então leia e filtre aquilo que é bom para você. A verdade nós vamos saber talvez num dia bem distante. Então é importante que você filtre. Então a gente vai fazer alguns comentários sobre isso. Vou fazer alguns comentários sobre algumas passagens. E vou ler alguns trechos para vocês e falar sobre uma nova perspectiva, tá? Vou fazer alguns vídeos para que não fique cansativo. Mas você vai ver que tem muitos ensinamentos que são totalmente místicos e que são bem interessantes da gente conhecer. Eu usei o Evangelho segundo Mateus, porque é o único que fala dos magos. E esses magos são os mesmos daquilo que eu sigo do outro lado. Então eu não sigo essas magias daqui. Eu comecei na magia natural, que é mais parecida com aquilo que eu acredito, mas essa magia que hoje eu pratico, ela é mental, ela é mais diferente. Então eu não preciso, por exemplo, realizar rituais com velas, com comida, com flores, eu não preciso disso. O que eu uso em rituais normalmente é canto e dança, é só isso. Eu posso se eu quiser, mas não é obrigatório como nessas outras magias. Eu não preciso sacrificar animais, sacrificar coisa alguma. Na verdade, a gente oferece. E o que eu tenho para oferecer para um ser em evolução? Só a minha energia. Então, é nesse tipo de magia que eu acredito, que eu pratico. Que não envolve nada. Eu não sujo a natureza, não faço nada disso. Respeito quem faz, quem ainda acredita que precisa ser feito. Mas espírito é espírito e matéria é matéria. Se eu quero trocar com a espiritualidade, a única coisa que eu posso trocar com eles é energia. É nisso que eu acredito. E os ensinamentos místicos de Jesus, eles estão aí, falando exatamente sobre isso. Só que as pessoas não enxergam. Então a gente vai falar apenas alguns trechos dele, porque para analisar o evangelho inteiro demoraria muito tempo. Eu vou falar algumas passagens e vou dar uma interpretação daquilo que eu aprendi, daquilo que eu enxergo. Você não precisa acreditar, nem precisa seguir. Filtre e veja aquilo que o seu coração entende que é certo. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, que na verdade o nome hebraico dela é Miriam, sua mãe, estava desposada com José. Então a primeira informação que a gente tem, alguns pensam que Maria era mãe solteira, não era. Ela era desposada, o que significa? Ela era casada, mas não vivia com José. Mas como é possível isso, você vai me perguntar? Muito possível, muito comum, e ainda até hoje no Oriente existe isso. Então existe uma possibilidade muito grande de que Maria fosse uma criança na época. Porque as meninas a partir dos 12 anos de idade já se desposavam. O que é isso? Você já estava prometida para um homem. Às vezes até casada,
só que você continuava, na verdade, a criança continuava vivendo na casa dos pais, ou às vezes continuava vivendo junto com o marido, que não é o caso de Maria. Assim que ela começasse a entrar na primeira menstruação, seria um momento que ela poderia viver com o homem. Então, com certeza, ela já era casada com José, que na verdade o nome dele é Yusuf, é o nome hebraico dele, mas os dois não moravam juntos. É por isso que o anjo aparece para ele e fala que ela estaria grávida. E ele só não, ele tenta evitar que ela fosse defamada, porque se ela fosse, a morte dela seria algo natural naquela época. Então, antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Ah, eu não acredito nisso. Bom, isso é com você. Se você acredita que Deus pode criar o mundo inteiro, isso daqui não é nada para esse ser. Tem gente que fala assim que nem existe Adão e Eva. Para mim, que uma das primeiras magias que eu estudei foi a cabalística, para mim é super comum e normal que exista Adão e Eva e Lilith, por exemplo. E isso sim pode ser a formação de tudo. Ah, eu não acredito, eu acredito na evolução de Darwin. Maravilha, tudo bem. Você acredita no que você quiser. Importante é que você seja feliz com a tua crença. E eu com a minha. A gente não precisa acreditar na mesma coisa. A gente tem que respeitar os conhecimentos de cada um. Então ela já estava casada com Yusuf, mas não moravam juntos. É isso que eu falei para vocês. E aí, o que aconteceu? José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Porque se ele falasse para todo mundo, você sabe o que aconteceria, né? Essas são as leis daquela época, gente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. O que apareceu em sonhos, gente? O Yusuf, que é o José, ele era um dos primeiros personagens bíblicos, porque tem mais de um, tem vários, inclusive, e ele fazia frequentes viagens astrais. Como é que eu sei isso? Porque sonho, você sabe do que você sonha, é uma coisa confusa, normalmente sem pé nem cabeça, que você pega alguma coisa, mas sempre tem alguma coisa assim que não bate, que não é real. Mas os sonhos que ele tinha eram todos reais, então a gente sabe que sonho real não existe. Aí você pode falar que é um sonho premonitório, mas tinha alguém que falava com ele. O que ele fazia era viagem astral mesmo. Então a gente sabe que ele era um dos primeiros paranormais citados na Bíblia, mas não o único. Por isso que tudo que acontecia para ele era em sonho. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi. Ele era filho de Davi, ele era parente lá de Davi. Não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Yeshua. Yeshua ben Yusuf. Esse é o nome hebraico de Jesus. Porque não é Yeshua não, tá, gente? Yeshua é o modo que o padre fala para combinar a letra da música. É Yeshua. H no final em hebraico é como se fosse acento agudo. Ele porá seu nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yeshua é a forma hebraica original do nome de Jesus, que significa Deus salva ou Salvador. Uma abreviação de Yehoshua, que vem de Josué, que quer dizer o eterno é salvação. É um nome com forte conotação de libertação e vida plena, sendo considerado o nome que está acima de todos, pois resume a missão de Jesus para trazer a salvação. O anjo apareceu em sonho, ou seja, a viagem astral, já que sonhos não têm coerência nem razão. Salvação, você está salvo de alguma coisa? Quando ele fala de salvação, você acha que Jesus morreu para te salvar? Não. O que significa essa salvação? Quando você pega a Torá, você vai ver que quando você cometia um pecado, normalmente você tinha que ofertar alguma coisa. Normalmente era um animal que depois era sacrificado, e isso te salvaria, te libertaria dos teus pecados. Quando ele fala que ele é o Salvador, significa que a partir da vinda dele, você não precisaria sacrificar animal nenhum, fazer nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de doação para conseguir se purificar. Essa é a salvação. Nesse sentido de não precisar dar mais nenhum animal. Não é que você está salvo. É que naquela época eles usavam animais para poder se purificar. A salvação está nesse sentido. Que hoje em dia, para os judeus,
Assim que eles reconstruírem o templo, que é aquele que hoje está ocupado em Israel, em cima tem a parte dos muçulmanos, eles deverão voltar a fazer o sacrifício de animais, só para você ter uma ideia. Mas Jesus disse que não precisa fazer mais isso. Por isso que ele é considerado o cordeiro, porque as pessoas sacrificavam inclusive cordeiros conforme o pecado. Quanto maior o pecado, maior o animal. E ele diz que a vinda dele é o último sacrifício. Por isso que não é que ele morreu para te salvar, é nesse sentido. Um ser divino não mandaria um outro ser, que é o filho dele, um avatar, ser morto para salvar ninguém, gente. Vamos raciocinar. É nesse sentido. Ele diz, eu estou vindo, então vocês não precisam mais fazer nenhum tipo de sacrifício animal. Basta entender o que eu estou ensinando. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho que chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Então tem duas passagens da Bíblia. Uma fala para colocar o nome de Yeshua, que é o anjo que diz, e as profecias dizem que dará o nome de Emanuel. Mas isso é comum na Bíblia, essa troca de nome, né? Acontece várias vezes. Saulo por Paulo, então você tem a numerologia, que alguns falam que é do diabo, né? Tudo para essa gente é do diabo, mas a numerologia, ela é cabalística, ela tá lá. Da mesma forma que os signos do zodíaco, para quem não sabe. Se você estudar o significado do zodíaco pela Kabbalah, você vai entender o significado das 12 tribos, por exemplo. Então, alguns acham que tudo é diabo, né, para essa gente. Se você quiser entender Jesus de verdade, você tem que estudar Kabbalah, tem que estudar a Torá, tem que estudar judaísmo, senão você não consegue. Eu falei para vocês que eu venho de uma família católica, por parte de mãe, e que eu cheguei a fazer até o crisma na igreja. E depois, quando eu percebi que várias coisas não estavam de acordo com aquilo que eu acreditava, eu saí. E eu tenho muito respeito ainda dos conhecimentos das religiões ditas cristãs. Eu prefiro 1000 vezes a católica do que todas as outras. Eu sei que tem problemas, mas é uma igreja que você entra e ninguém vai te afanar e ninguém vai te vender uma bênção. O padre vai te dar uma bênção gratuita. Se você for pagar uma missa, assim, é muito irrisório. E você tem paz e calma lá. Eu sei que tem muitos problemas, tem muita coisa que precisa ser resolvida na igreja, mas das cristãs, 1 milhão de vezes a católica do que todas essas outras. Ah, tem adoração de ídolo. Não, não tem. Ninguém é bobo de adorar um ídolo. O ídolo, uma imagem, é a representação de um ser. É algo material, da mesma forma que você acende uma vela ou que você usa a própria Bíblia, que ninguém é tolo. Então, não. Ah, não segue tudo. Mas nenhuma segue tudo. Então, eu tenho muito respeito pela Igreja Católica. E um dia eu descobri que eu tinha origens judaicas também. Então, durante muitos anos, eu vivi pelos preceitos de uma judia. Eu estava judia. O que eu sou? Eu sou um espírito no corpo. Então, no momento que eu estudo Kabbalah, eu sou cabalista. Isso eu vou levar para sempre. Em outras vidas eu já vim estudando Kabbalah. É como o yoga. Teve um guru que eu não me lembro o nome, ele disse que uma vez que você aprendeu yoga, em todas as outras vidas você terá yoga de volta na sua vida, graças a Deus. Yoga é uma coisa do meu coração, que eu tive de volta. E a mesma coisa, a Kabbalah. Os anjos que estão com você, eles te seguem, vão junto com você para outras vidas. E da mesma forma, esse conhecimento que a gente tem, você vai sempre levar. Tudo fica na tua alma, tudo fica gravado. Então, durante muitos anos, eu vivi como uma judia ortodoxa. Eu não fui para a sinagoga, porque era um conhecimento que eu queria ter. O meu negócio é com Deus, não é com seres humanos. Mas eu conheço as rezas, conheço as mitzvots, estudei Kabbalah há muito tempo. E não com o pessoal daqui, com o pessoal de lá de cima. Então, é em cima desses conhecimentos que eu falo. Tem o meu lado judeu, que faz parte da minha família, tanto que o meu sobrenome é Chaves, que vem de Haver, que significa amigo. E eu não abandono isso não, sou muito grata por isso. Nunca vou abandonar meu lado judeu, graças a Deus. Meu lado mago também não. E tem o lado cristão que eu pego nesse sentido, do Jesus de Yeshua, que eu levo para mim. Não desse cristianismo que está aí, que não tem nada a ver.
politiqueiro, mentiroso e que só quer pegar o dinheiro da maioria das pessoas. Tem cristãos ótimos, eu conheci alguns, mesmo evangélicos. E assim, gente maravilhosa, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que esse cristianismo que tá na moda, que só fala em dinheiro, em coach, tá completamente longe do cristianismo verdadeiro. Eu espero que você, que acredita que é cristão, de fato seja. Eu tenho um livro que fala sobre Gandhi, eu não sei se é verdade, mas nesse livro diz que um dia um repórter ou alguém perguntou para Gandhi, por que você não é cristão? E Gandhi falou assim, eu seria se todo cristão o fosse. E eu peguei isso para mim. Mas voltando aqui, antes de acabar o primeiro vídeo, despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, conhecido significa ter um relacionamento íntimo. Ela deu à luz ao seu filho, que recebeu o nome de Yeshua. Ou seja, o anjo conversou com José numa viagem astral, e ele deve ter entrado em contato com a Maria, e ela deve ter falado que já estava na sua primeira menstruação, e foram coabitar juntos. Foi assim que começou. Mas eles já eram casados, e ela nunca foi mãe solteira. Não estou falando mal de mãe solteira não, tá, gente? Abençoadas sejam as mães solteiras ou casadas, nada a ver, nada contra. É que algumas pessoas falam, então eu tô falando a título de informação, não tô falando nada que é errado, nada a ver, gente, longe de mim. Abençoada seja você, se você for mãe, solteira ou casada, ou desquitado, sei lá o quê. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. O Oriente é o leste, onde o sol nasce. Reis magos? Reis não. Por quê? Reis não andam juntos, reis não andam sozinhos, eles trazem uma caravana, um séquito, então reis eles não eram. Existe um conhecimento, uma mania na época, por exemplo, hoje em dia se você cursa uma faculdade, algumas pessoas já vão te chamar de doutor, mesmo que você não tenha feito doutorado. Chama um médico de doutor, médicos não, a maioria nunca fez doutorado. Chama um advogado de doutor, advogado também não fez doutorado, que é um grande erro. Eu acho que o certo seria as pessoas usarem o título que realmente lhes compete. E naquela época, você chamar alguém de príncipe ou de rei, significava alguém que tinha um conhecimento além. Então, quando eles falavam que eram reis magos, o significado original era magos com conhecimento além do normal. Reis, acima de príncipes, como se fossem mestres. Por isso que chamam eles de reis. Mas reis, de fato, não eram. Magos, sim. Por que você fala que são magos? Falam que são astrólogos. Não, primeiro que todo mago tem que conhecer um pouco de astrologia e um pouco de astronomia. Sim. Você tem que conhecer os solstícios. Isso é uma coisa básica para, por exemplo, comemorar o seu esbar, para saber os dias. Você tem que saber o que a lua leva e o que a lua traz. Então esse é o conhecimento básico que todo estudante de magia tem que ter até hoje. Se você que é estudante de magia não conhece nada de astrologia, nada de astronomia, então você está meio longe. A magia que você pratica não é magia natural, não é Wicca, é alguma outra coisa. Porque também tem essa, né? Pessoal, todo mundo fala que é bruxo, que bruxo é um estilo de vida. Não, não é. Bruxaria é uma religião. E magia também é. É um modo que você se liga a Deus. É uma forma de se ligar a Deus. A gente vai ver isso mais pra frente. Perguntaram eles, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Qual é a estrela que tem no Oriente, gente? Leste, Oriente é o leste, é o Sol. Então tem uma conotação bem interessante aí. Primeiro, eles falam de sol, daquilo que brilha. O sol é uma das primeiras representações de Deus. Segundo, quando eles falam que viram a sua estrela, então a gente está falando de muita coisa, principalmente do pentagrama. Estrela é o primeiro símbolo da magia. Davi tinha estrela de magia, que era um símbolo de proteção, e é magia, sim. Davi tinha a estrela dele. Então, a estrela, Jesus é a própria representação da estrela. Então, você pode dizer que Jesus foi um dos primeiros magos nessa concepção.
Porque se os magos estão seguindo a estrela e protegendo ele, a gente vai ver mais adiante, nós estamos falando da estrela, do pentagrama. Ah, o pentagrama é o símbolo de satanismo. Não, não é. Pentagrama é aquela estrela assim. A estrela que os satanistas elegeram é um pentagrama virado. Ele é virado para um lado, é diferente do pentagrama original, que é reto. Então são coisas diferentes. Da mesma forma que você pegar o símbolo que foi corrompido pelos nazistas, que é aquele símbolo que tem a ver com o budismo e que foi corrompido. Eles também fizeram isso, né? Deram uma virada no símbolo para um lado, a suástica. Então esse é o primeiro vídeo que a gente vai falar da vida mística de Jesus. Não deixe de ver os próximos, tem um conhecimento muito bacana que você não vai ver em igreja nenhuma. Até lá!